Boa noite a todos. Vamos então dar início aos trabalhos desta noite, começando, como é habitual, por uma canção para preparar o ambiente. Página 14, Canto de Luz. Canto. Senhor Jesus, é com profunda gratidão que aqui nos encontramos mais uma vez para podermos prosseguir na nossa caminhada evolutiva, nesta existência terrena, a fim de progredirmos, de limarmos as nossas arestas, os nossos erros, de melhorarmos o nosso comportamento, de podermos desenvolver as virtudes que Tu nos ensinaste. Rogamos, Senhor,
proteção para os trabalhos que vamos iniciar, que os bons espíritos, que a espiritualidade superior possa estar aqui conosco, com todos os presentes, ajudando-os, intuindo-os, colaborando no ambiente, para que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais enriquecidos de conhecimento e que esse conhecimento possa ser o farol para as nossas vidas, para as nossas decisões e para os nossos atos. Fica connosco, Senhor, e abençoa os trabalhos que vamos iniciar. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração.
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo de agonia. Um esposo que se despede, procurando de balde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos, consagradas à ternura, pendem extintas. Um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se arrojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, os que soluçaram da angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desenvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. E estimulam-te à prática do bem, partilhando as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso Divino Mestre, e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Um livro do Espírito Emmanuel, Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ora, o tema de reflexão para hoje à noite intitula-se Saudade, o ímã do coração, sendo esta saudade
conforme já se percebeu pela leitura que precedeu estas primeiras palavras, que nós vamos abordar a perda dos entes queridos e a saudade que temos e que, de alguma forma, nos mantém ligados a eles pela afetividade, pelos laços do coração. Esta reflexão está organizada em 7 partes, que estão ali representadas. Vamos começar por fazer uma pequena abordagem histórica sobre o Dia dos Finados. Depois vamos falar um pouco sobre a vida e a morte, o que acontece com aqueles que já partiram, que desencarnam, o que é que acontece no processo de desencarne. Depois vamos ver qual é a posição da doutrina espírita em relação ao Dia dos Finados, qual deverá ser a conduta espírita nestas ocasiões e depois iremos ver a parte que mais liga com o título desta nossa reflexão, que tem a ver com a saudade, e no fim deixamos uma reflexão final para todos. Ora, a quadra que celebramos este fim de semana acaba por ser um motivo de reunião para amigos e familiares encarnados e desencarnados. É esse, ao fim e ao cabo, aquilo que nós celebramos nestes dias, nomeadamente no dia 2 de novembro. E o Dia dos Finados é um dia em que a maioria das pessoas vai aos cemitérios visitar os entes que partiram. Também é uma oportunidade que surge para nós refletirmos um pouco sobre a morte e o que se passa em relação a esse fenómeno que todos, sem exceção, iremos encontrar mais cedo ou mais tarde na nossa existência. E será que nós estamos preparados para responder a questões relacionadas com a perda dos nossos entes queridos, de um amigo, de um parente? Será que nós conseguimos responder ao que é que se passa no fenómeno da morte, o que é que acontece durante esse processo? Será que nós temos uma ideia correta do que é a morte? É um pouco isso que nós vamos tentar responder e refletir ao longo desta nossa apresentação. A origem do culto dos chamados mortos remonta já a um passado de alguns séculos. Tudo o que se sabe até hoje é que terá começado mais ou menos na Gália, atualmente a França, portanto no território europeu, numa comunidade de druidas, que eram entidades, portanto pessoas de alguma forma com uma ligação espiritual maior do que os comuns habitantes dessa região, e esses druidas acabavam por honrar os espíritos e não os cadáveres. Portanto, eles faziam o culto dos espíritos, portanto, dos familiares que já haviam partido, e esse culto era celebrado no dia 1 de novembro, por intermédio de uma festa. Essa festa decorria nas suas próprias habitações, não se deslocavam aos túmulos, e aqueles que tinham a faculdade da mediunidade acabavam por receber a visita dos familiares e, nessa reunião nos próprios lares, de alguma forma matar saudades e reencontrarem-se com aqueles que já haviam partido. A crença destas pessoas, dos druidas, era que nos bosques e nos pântanos habitavam os espíritos errantes. Portanto, todos aqueles que desencarnavam depois habitavam ali junto deles nesses locais. Mais tarde, a Igreja acaba também por instituir esse culto. Tudo começou por volta do ano 998, também em França, quando um frade, o abade da Ordem dos Beneditinos, Santo Odilon, solicitou
aos seus monges que orassem pelos mortos. Essa oração que era feita pelos mortos, mais tarde acabou por ser acolhida pelos papas, nomeadamente no século XI pelos papas Silvestre II, pelo João XVII e pelo Leão IX, que, ao fim e ao cabo, instituíram um dia para a celebração, precisamente para orarem pelos mortos. Como nesta altura já existia um dia para o culto dos santos, que foi criado por volta do século V, em memória de todos aqueles primeiros cristãos que morreram martirizados nas perseguições pelos romanos, portanto, nas arenas, como nós hoje sabemos, nos circos romanos, e, portanto, que ajudaram a divulgar a fé e a boa nova. Esse foi o primeiro culto a ser instituído, portanto, pelos santos, por aquelas pessoas que se marcaram pela devoção que tinham à boa nova, e isso era celebrado no dia 1 de novembro. Então, o papado, a Igreja, acabou por estabelecer o dia 2 de novembro como sendo o dia dos finados para orarem pelos falecidos, portanto, pelas pessoas que já partiram. Segundo a doutrina católica, imediatamente a seguir à morte, uma pessoa é julgada em particular e é definido o destino da alma. Nós vamos ver isso já daqui a pouco. Essas almas das pessoas, se seguiram os preceitos de Deus e se propagaram a palavra, têm o prémio de ir imediatamente para o paraíso e aí ficarem por toda a eternidade. Aqueles que não se comportaram devidamente e, portanto, se compraziam no mal, viviam no meio do pecado, essas seriam condenadas ao inferno também por toda a eternidade. Estes foram os dois primeiros locais, por assim dizer, para os quais as almas podiam ir habitar depois de morrerem. Em seguida foi criado o purgatório como sendo um local intermédio, onde algumas almas que não desempenharam assim tão más ações quanto isso, ficariam ali a aguardar a sua purificação para depois serem promovidas para o paraíso. Aquelas que não se purificassem, desceriam para os infernos, para o inferno. Esta seria a crença, e que ainda é uma crença de algumas igrejas tradicionais, e que, ao fim e ao cabo, é baseada em alguns textos e interpretações que foram feitas de livros apócrifos e de livros da Bíblia, tendo o purgatório sido criado por volta do ano 593 e depois oficializado nos concílios de Lyon, de Florença e de Trento, nos séculos XIII, XV e XVI. Então vamos ver o que é que se passa entre a vida e a morte para, ao fim e ao cabo, percebermos se é esta ou não a realidade que devemos seguir. As religiões tradicionais, ao fim e ao cabo, defendem que nós somos todos criados, iguais a Deus, portanto, é feita a criação da alma, nascemos, levamos uma vida na Terra, uma única existência, até ao momento em que se dá a morte do corpo físico e então é feito o tal julgamento individual de cada alma, decidindo se a pessoa foi boa ou não. Esta é a primeira triagem. Se a pessoa foi boa, automaticamente ela tem garantido o céu. Se a pessoa não foi boa, então vamos ter uma nova triagem. Será que ela foi muito ruim ou pouco ruim? Se ela foi pouco ruim, portanto, será conduzida para o purgatório, onde aguardará uma decisão futura. Ida para o céu ou ida para o inferno. Se ela foi muito ruim, não tem remédio e vai diretamente para o inferno. Se nós analisarmos um pouco esta concepção
do que se passa com as almas após a morte do corpo, nós vemos que isto não é nada consentâneo com os atributos de Deus. Se nós admitirmos, como todas as religiões admitem, que Deus é amor, bondade e justiça infinita, que Ele é perfeito, que Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo das almas, portanto, dos espíritos, se Ele sabe tudo o que acontece desde todos os tempos, e se é Ele o responsável pelo funcionamento de todo o universo, então há aqui coisas que não batem certo. Portanto, se Deus é assim tão bom, como é que Ele ia criar espíritos que, à partida, Ele já saberia que não se iam comportar bem e que, portanto, iriam ser condenados ao inferno? Portanto, há aqui um contrassenso relativamente à bondade de Deus. Por outro lado, mesmo que fossem conduzidos ao inferno, era um Deus muito injusto por conduzi-los para toda a eternidade, por condená-los por toda a eternidade a esse sofrimento do inferno. E, portanto, se nós temos só uma existência na Terra, uns teriam o benefício de ir para o céu e outros teriam o azar de ir para o inferno. Nós até podemos pensar, por absurdo, que duas pessoas iguais teriam mais ou menos a mesma conduta, mas quase ao terminar a sua existência, um acabava por ter um ato menos correto de acordo com as leis de Deus e era automaticamente condenado para o inferno. Não contava tudo o resto que ele tinha realizado porque tinha tomado ações que não eram de acordo com as leis de Deus. O outro podia até nem ter feito muito bem, mas também não tinha feito nenhum mal e teria o prémio de ir para o céu. Já para não falar que uns vivem um conjunto de anos, outros vivem menos, uns vinham com umas oportunidades, nasciam em determinadas condições, outros em condições adversas, uns tinham deficiências, outros não tinham. Portanto, tudo isso, se metermos isso tudo nesta nossa análise, nós vemos que ou Deus é injusto e não é bondoso e não é amor, ou então esta concepção tem muitas falhas. Qual é a concepção espírita? A concepção espírita diz que existe o princípio inteligente. Esse princípio inteligente povoa todo o universo e, de alguma forma, esse princípio inteligente está relacionado com toda a vida orgânica. Quando esse princípio inteligente se individualiza, nós temos a criação do espírito, ou seja, aquilo que cada um de nós é, individualizado, único, diferente de todos os demais. A seguir, nós nascemos e temos uma vida na Terra. E também vamos sofrer a morte do corpo físico. Quando sofremos a morte do corpo físico, nós regressamos ao plano espiritual de onde provimos, uma vez que nós éramos um princípio inteligente, portanto, algo que não era material. E então, o crivo que se faz é saber se nós já aprendemos tudo ou se ainda não aprendemos tudo. Se nós já aprendemos tudo e já somos espíritos elevados, quer intelectualmente, quer moralmente, então nós podemos continuar a nossa evolução apenas nos planos espirituais, apenas no plano espiritual. E, portanto, vamos contribuindo para a felicidade e vamos auxiliando Deus naquilo que são os seus desígnios, como fazem atualmente todos os espíritos elevados, todos os espíritos superiores, como, por exemplo, Jesus Cristo. Se nós ainda não aprendemos tudo, se ainda não temos a evolução intelectual e moral necessária, então nós temos que regressar novamente à escola. Temos que voltar a aprender o que nos falta. Então temos que reencarnar. Temos que voltar ao plano físico, num novo corpo, e voltar a fazer este ciclo de aprendizado
que não é nada mais, nada menos do que as vidas sucessivas. Nós vamos nascendo e morrendo tantas vezes quantas as necessárias para sairmos para aqui, para termos a evolução intelectual e moral necessária. Muitos espíritos já são bastante evoluídos intelectualmente, mas como ainda não o são moralmente, continuam neste ciclo de vidas sucessivas. É esta a visão que está mais em conta com a bondade e a justiça de Deus, dando oportunidades a todos, iguais, de poderem fazer esse aprendizado. Só depende do esforço que cada um de nós empreende. E aquilo que são as condições que nós temos quando regressamos à vida física são o resultado unicamente dos nossos atos. Atos como espírito, não pensando na fisionomia e na figura que temos hoje. Temos que pensar sempre no essencial, que é o espírito e que foi aquilo que Deus criou à sua imagem, com todos os atributos de Deus. Para percebermos um pouco as questões relacionadas com a morte, vamos ver primeiro como é que se processa a vida e entender como é que o nosso ser é, de alguma forma, constituído. Começando primeiro pelo universo, nós sabemos que Deus é a origem de tudo, é a causa primária de todas as coisas e é a inteligência suprema. Portanto, se nós começarmos a pensar em tudo o que existe e tentarmos chegar ao início, como é que tudo se originou, nós vamos chegar a um ponto em que vamos, como os cientistas chegaram, que temos o início do universo. E como eles não conseguem explicar o início do universo, atribuíram uma teoria que é a teoria conhecida como o Big Bang, em que houve uma explosão e tudo se desenvolveu a partir dessa explosão. Se nós pensarmos o que é que originou, qual foi a causa dessa explosão, nós então, como não conseguimos compreender ainda essas coisas, portanto ainda somos seres muito atrasados, nós atribuímos a causa a Deus. Portanto, Deus é a origem de tudo o que existe. E o que é que existe no universo? Existe o princípio material, que foi o que deu origem a todos os corpos que nós conhecemos, por intermédio dos nossos telescópios que vão viajando um pouco pelo espaço. E, portanto, toda essa matéria tem um princípio que se baseia em energia. Quando essa energia está condensada, temos matéria palpável. Quando essa energia não está condensada, nós temos a matéria sob outra forma que não é a forma condensada. Para além da matéria, nós temos o princípio inteligente que eu falei há pouco. Portanto, no universo, nós vamos ter a matéria e tudo o que não é matéria, nem Deus, é princípio inteligente e que preenche todo o universo. O princípio inteligente, que é distinto do princípio material, vai-se individualizando à medida que vai alimentando as várias formas de vida orgânica, começando nas plantas, passando pelos animais, até que, num processo que ainda nós não conhecemos, que ainda não está ao alcance do nosso conhecimento, esse princípio inteligente dá origem a um espírito. E não mais volta a constituir o princípio inteligente que povoa o universo. Passa a ser, a partir desse momento, um elemento não material, portanto espiritual, individualizado, único. Esse princípio, essa evolução que vai passando das plantas pelos animais, acaba por ser a fase de incubação necessária a que se possam criar, por assim dizer, as almas, que se possam criar os espíritos. Portanto, o espírito é criado a partir da individualização do princípio inteligente. O espírito pertence ao plano espiritual, pois não é matéria nem é energia, e a evolução do espírito é constante, desde o momento em que foi criado até ao final dessa evolução, até atingir a plenitude, a perfeição. Para isso,
assume-se que não existe apenas uma vida. Nós não conseguimos atingir a perfeição apenas numa única existência. Se nós não temos uma única existência material, significa que nós vamos viver uma parte da nossa evolução em mundos materiais e outra parte noutro local. O que significa que tem que existir um mundo espiritual para onde os espíritos retornam após a morte do corpo físico. Então, imaginando que isto é cada um de nós, nós temos aqui representado o espírito, que, conforme vimos, não é matéria, é algo imaterial. E temos o perispírito, que é o envoltório, é o que reveste o espírito, é o que lhe dá forma. E este perispírito é semimaterial. Em parte é matéria e, noutra parte, não é matéria. Quando nós estamos no plano físico, para além destes dois elementos, nós ainda temos o corpo físico, que de alguma forma é outro fato que nós vestimos no espírito. Quando se dá a morte, a destruição do corpo físico, nós voltamos à condição inicial em que só temos o espírito e o perispírito. E, portanto, a nossa evolução faz-se quer no plano material, quer no plano espiritual. Vamos agora centrar-nos quando estamos no plano físico, portanto, no plano material. Nós somos espírito, e aqui estamos apenas a localizar esse espírito, que está revestido de perispírito, do seu fato semimaterial. Este perispírito está aqui representado como umas setas, porque ele é um elemento que se movimenta, que expande, que contrai e que, portanto, pode ter uma dimensão maior do que aquilo que é a dimensão do corpo físico. Está bem? À volta, portanto, do espírito e do perispírito, temos o corpo físico. Aqui é apenas um esquema, isto não se passa necessariamente assim, é só para nós podermos perceber como é que é a nossa composição, e para que haja vida é preciso a existência do princípio vital, que é um fluido. Este fluido é um fluido que faz a ligação entre o espírito e o perispírito e a matéria, e que ao fim e ao cabo anima a matéria. Se nós imaginarmos isto como sendo uma pilha elétrica, o princípio vital era a eletricidade que circulava no interior do nosso corpo. Sem este princípio vital, nós podemos ter matéria, mas não ter vida. Está bem? Em torno disto tudo está o princípio inteligente, que é o espírito. Aqui está representado apenas concentrado, mas ele habita tudo o que nos rodeia. E, portanto, o espírito, se o quiséssemos localizar, ele estaria próximo das zonas onde se processa o pensamento. E, portanto, está próximo da mente. A principal ligação do espírito é feita nessa zona, precisamente onde decorre o pensamento. Então, o princípio vital é um fluido que resulta do fluido cósmico universal, que existe em todo o universo, que tem propriedades próprias e que surge no contacto do espírito com a matéria orgânica por intermédio do perispírito. Portanto, é o perispírito e o espírito que absorvem esse princípio vital a quando da formação do corpo físico, portanto, durante a gestação no ventre da mãe, naturalmente. Este fluido vital é alimentado pelo funcionamento dos órgãos. Portanto, o bom funcionamento dos órgãos faz com que nós tenhamos fluido vital suficiente para a vida. Quando os órgãos começam a funcionar mal, nós vamos perdendo fluido vital até cá de chegar a uma altura que não vamos ter mais fluido vital. Portanto, sem a presença deste princípio vital, um espírito não pode animar um corpo orgânico. Isso é necessário que exista.
Outro exemplo que vale a pena aqui referir tem a ver com o magnetismo, com o fluido magnético, que ao fim e ao cabo é outro tipo de fluido, mas que os seres humanos podem passar de uns para os outros e que de alguma forma faz com que melhore o funcionamento dos órgãos e, portanto, é como se houvesse uma melhoria no princípio vital do organismo. É isso que nós procuramos fazer quando transmitimos o passe aqui no salão. É uma transmissão de fluido que vai, de alguma forma, beneficiar os órgãos e, portanto, beneficiar o princípio vital que existe. Quando se dá a morte do corpo físico, o que é que nós temos? Temos o esgotamento da capacidade de funcionamento dos órgãos. E, portanto, significa que deixamos de ter princípio vital. Esse princípio vital que nós absorvemos quando nascemos e que vamos desenvolvendo durante a vida à medida que o organismo vai funcionando bem, vai regressar novamente ao universo que foi de onde o retiramos. Os elementos que compõem o corpo orgânico vão decompor-se, como nós sabemos, e vão dar origem a mais matéria. Portanto, conforme Lavoisier bem definiu, que na natureza nada se perde, tudo se transforma, portanto, tem a ver com as questões materiais. Emmanuel, no livro O Consolador, diz-nos que desencarnar é mudar de plano. É como alguém que se transferisse de uma cidade para outra sem que o facto lhe altere as enfermidades ou as virtudes apenas por mudarmos de sítio. Isto significa o quê? Significa que, com a nossa morte, nós não vamos ficar santos, nem vamos, por assim dizer, ficar demónios. Portanto, nós, quando morrermos, somos exatamente o que éramos quando estávamos ligados ao corpo. Não mudamos nem as nossas virtudes, nem os nossos defeitos são alterados. Então, o que é que acontece no processo de desencarnação? Portanto, todos nós sabemos que um dia vamos ter que deixar esta vestimenta material, vamos ter que abandonar este nosso corpo. A maior parte das pessoas não pensa nisso, não fala sobre isso e, portanto, como é um assunto meio tabu, acabam por não estar preparadas para aquilo que todos vamos, ao fim e ao cabo, ter a certeza que nos vai acontecer. O Espiritismo veio, de alguma forma, clarificar aquilo que se passa connosco no momento em que vamos regressar ao verdadeiro lar, que é o plano espiritual. E chama a atenção para esta frase de Emmanuel, que é muito importante. Ele diz que devemos cuidar do corpo humano como se ele fosse viver eternamente e que devíamos cuidar do espírito como se ele fosse desencarnar amanhã. O que é que isto significa? Significa que quando nós desencarnarmos, tudo aquilo que é material não vai connosco. E, portanto, aquilo que nós levamos é aquilo que é característico do espírito. As nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas ações. Então é com isso que nós nos devíamos preocupar. Devíamos estar preocupados com isso porque podemos morrer a qualquer momento e é isso que nós levamos para o lado de lá. E a maior parte de nós preocupa-se com o resto. Preocupa-se com as questões mais materiais que vão, por assim dizer, cá ficar. Naturalmente que cuidar do corpo é importante. Foi algo que Deus nos concedeu para nós evoluirmos e nós somos responsáveis por esse organismo. E então temos que cuidar bem dele, evitar situações que, por alguma maneira, acabem por destruir o organismo. Então, o Espiritismo matou a morte no século XIX, porque veio dizer que, afinal, nós não morremos, nós, afinal, continuamos vivos, só que deixamos o corpo material na Terra. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Esse laço fluídico é este cordão que está aqui representado. Naturalmente que este cordão é a principal ligação do perispírito ao corpo.
Mas todo o perispírito está ligado ao corpo, molécula a molécula, célula a célula, se assim quisermos imaginar, e por isso é que nós temos as sensações todas que acontecem na matéria. Porque a matéria por si não tem sensações nenhumas. É como este pedaço de madeira que aqui está. Nós somos constituídos pelas mesmas moléculas, está bem? Aquilo que nos dá as sensações é o espírito. E é essa ligação que nós transmitimos espírito ao corpo e que o corpo também transmite ao espírito. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata que o último elemento que liga o perispírito ao corpo é o cordão fluídico e que, quando se cessa esta ligação, nós podemos dizer que o espírito desencarnou. Já não está ligado ao corpo físico. Temos aqui o exemplo dessa ligação, quando, por exemplo, nos encontramos a dormir e o espírito se desdobra durante o sono e viaja pelo mundo espiritual. Não se morre durante o sono enquanto nós tivermos esta ligação ao corpo. Se por algum motivo esta ligação for quebrada, o espírito separa-se do corpo e, portanto, dá-se a morte. E, portanto, se for a dormir, aquele corpo nunca mais tem vida. No livro Consolador, o Emmanuel diz que, normalmente, a maioria das criaturas humanas necessita de 50 a 72 horas depois de ser considerado que o corpo não mais tem vida, para o desprendimento do espírito. Daí nós temos que guardar algum tempo entre o enterro, entre a cremação, precisamente para evitar que as sensações do corpo sejam transmitidas ao espírito. As sensações que se seguem à morte são diferentes de pessoa para pessoa e depende, sobretudo, do caráter, dos méritos e da elevação moral do espírito que abandona o corpo. Portanto, não existe uma regra igual para todos. Portanto, nenhum de nós vai saber como é que vai ser o seu processo de desencarne. Podemos ter algumas ideias, de acordo com a nossa conduta. Se nós formos pessoas que, de alguma forma, tivemos um comportamento bom, que praticámos a caridade, que fizemos o bem ao nosso próximo, nós podemos ter a percepção de que não será tão difícil a separação. Se nós estivermos muito apegados à matéria, essa separação, naturalmente, vai ser muito mais lenta e muito mais difícil. Essa nossa ligação à matéria faz com que os laços entre o perispírito e o corpo sejam fortes e que, portanto, seja muito mais difícil quebrar essas ligações e, portanto, demora muito mais tempo o espírito a desligar-se do corpo. Aquilo que nós também sabemos é que, no momento da morte, tudo é confuso e que o espírito se sente atordoado, sem perceber muito bem o que se está a passar. É como se ele saísse de um estado de coma, em que esteve durante muito tempo e está a recuperar os sentidos e não sabe onde se encontra, o que é que lhe aconteceu, e, portanto, tem uma fase de perturbação. Só a pouco e pouco lhe vem a lucidez, começa a recuperar a memória dos seus atos e aquilo que se passou com ele. Se para uns a transposição é dolorosa e cheia de angústia, para outros é como se despertasse de um sono. E isso, como vimos há pouco, só tem a ver com a conduta moral e com a elevação moral do espírito que naquele momento está a desencarnar. Entretanto, em todos os casos, existe sempre aquela fase de perturbação. Naqueles que já estão mais evoluídos, essa fase é muito breve. Naqueles que ainda não estão muito evoluídos, essa fase é muito mais demorada. E, portanto, acabam por sentir, muitas das vezes, as sensações
como se estivessem a acontecer no corpo físico. E aquilo que está a passar no corpo é transmitido ao espírito, precisamente porque ainda estão muitas das ligações entre o corpo e o espírito estabelecidas. Noutros casos, que vêm também relatados no livro Os Mensageiros, de André Luiz, as pessoas desencarnam e ficam durante muitos anos a dormir. E existem pavilhões no plano espiritual que acolhem esses espíritos que, quando morrem, ficam a dormir durante muitos e muitos anos. Isso acontece normalmente quando as convicções dessas entidades são de que depois da morte não há mais nada. Depois da morte não acontece mais nada. Como eles acreditam nisso, quando morre, eles, como não estão à espera que aconteça mais nada, aquela perturbação momentânea que ocorre durante a morte prolonga-se até que eles, por algum motivo, despertem desse sono. Portanto, para quem não acredita em nada, a hora da separação pode ser muito longa. Outras vezes, os espíritos inferiores levam consigo, para além do túmulo, os seus hábitos, as suas necessidades, as suas preocupações. Portanto, quando o espírito ainda está muito ligado àquilo que é a sua vida material, às suas preocupações materiais, não é porque o corpo deixou de lhe dar condições de ser a sua habitação que ele vai mudar. Portanto, ele continua a viver exatamente como se estivesse entre os vivos. Ainda por cima, ele olha para o seu pé-espírito, que tem a forma do corpo, e como o seu pé-espírito é mais denso, porque ele estava mais ligado à matéria, esse seu pé-espírito dá-lhe a impressão de que ainda está no corpo. E, portanto, eles continuam, junto de nós, a interagir connosco, a meter-se nas nossas decisões, nas nossas atividades, porque julgam, muitos deles, que ainda continuam vivos entre nós. Então, para que se dê o desencarne, é necessário que o espírito se liberte, que todas as ligações fluídicas sejam separadas. Para isso existe um conjunto de técnicos no mundo espiritual, portanto, de entidades que estão, ao fim e ao cabo, destinadas a fazer este trabalho de desligação entre o espírito e o corpo, e este trabalho pode demorar muito tempo ou pouco tempo, dependente da evolução do espírito. Portanto, se a pessoa foi uma pessoa justa e boa, este desligar do cordão prateado pode ser quase imediato. Quando a pessoa também morre de causas naturais, portanto da velhice, o que acontece é que ao longo da vida vai perdendo as ligações ao corpo. As células vão morrendo e essas ligações vão se quebrando, o que facilita muito mais o momento do desencarne. Quando a pessoa desencarna vítima de um acidente, de um assassinato, de um suicídio, em que pode ter ainda uma idade jovem, como as ligações ainda estão muito fortes, ainda não era a hora no caso dos suicidas, que ainda não era a hora prevista, esse processo é muito mais demorado no desligar do corpo. Noutros casos, e devido ao merecimento de cada um, podemos ter familiares que vêm ajudar no processo de desligar da matéria. Note-se que aqui está sempre o espírito perturbado, como se estivesse sem saber o que se está a passar. Só em alguns casos é que o espírito tem a noção do que se passa, portanto, quando já são mais evoluídos. Noutros casos, o desligar decorre durante o próprio velório da pessoa, como vimos há pouco. E também os espíritos nos dizem que é frequente os espíritos assistirem ao seu enterro, só que muitas das vezes, como estão perturbados, não percebem o que se está a passar. Outras vezes, eles percebem e acabam por se decepcionar com os comentários, com as atitudes das pessoas que ali estão, muitas vezes com alguns familiares, e outras vezes eles próprios são levados a assistir a reuniões de distribuição dos seus bens e acabam muitas das vezes por ver efetivamente como é que as pessoas eram na realidade e acabam muitas das vezes por se decepcionar.
Outras vezes, conforme aqui está, conforme vimos, o próprio espírito acaba por assistir ao seu próprio velório. Outros há que ainda se encontram ligados ao corpo, já depois do corpo ter sido sepultado, precisamente porque as suas ligações ainda são difíceis, porque eles ainda estão muito ligados à parte material. E isto faz com que, muitas vezes, o espírito experimente a própria decomposição do corpo, possa ele próprio também passar pelos sofrimentos da cremação. Isso vem relatado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, qual é a visão espírita do Dia dos Finados? Aquilo que nos diz o Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, é que a doutrina é favorável a estas homenagens, desde que elas sejam sinceras e não convencionais. E que os laços de amor que existem entre os que partiram e os que ficaram justifica precisamente essas homenagens ou esses atos. E que no dia de finados os cemitérios ficam repletos de espíritos que acolhem às lembranças dos seus familiares. Ainda na questão 323, Kardec pergunta se a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita por ele. E os espíritos respondem que a prece é que santifica o ato da lembrança e que pouco importa o lugar onde se ora. E por isso é que a ligação que nós temos com os nossos entes que já partiram é uma ligação de afetividade, de amor, e portanto nós a podemos ter agora, aqui, neste momento, como em nossa casa, e não é necessário irmos até ao cemitério. Por outro lado, na questão 321, os espíritos vêm dizer que no dia dos finados existe um maior número de espíritos nos cemitérios, porque também existe maior quantidade de pessoas a pensar neles e, como elas estão nos cemitérios, acabam por ser atraídos a esse lugar. Outra questão que é importante tem a ver com existirem outros espíritos que, dada a sua condição evolutiva, ainda estão à espera dessa lembrança nos cemitérios. E que, de alguma forma, se os seus familiares se esquecem deles, isso vai-lhes causar sofrimento e perturbação, porque ainda estão muito ligados a esse cerimonial, a essa lembrança que te levaram da terra. Qual deve ser, então, a conduta espírita nestas situações? Seja algum familiar nosso ou dos outros que tenha partido, nós devemos aceitar a morte com resignação e coragem, porque ela é uma prova da confiança que temos no Criador, uma vez que nós temos a certeza de que apenas morreu o corpo e que aquela pessoa continua viva no plano espiritual. No entanto, não vamos pensar que, quando acontece o desencarno de um familiar nosso, que nós vamos ficar exatamente no mesmo estado de espírito que estamos no dia-a-dia. Claro que não. Como nós amamos esse ser que agora vai partir, é natural que, nesse momento, nós soframos com esse, por assim dizer, intervalo que vamos ter no seu convívio. E, portanto, é natural que isso cause dor a todos nós. Nós devemos manter a serenidade nesses momentos, porque, conforme vamos ver daqui a pouco, isso também pode perturbar o ser que neste momento desencarna. É importante, então, nessas alturas, que os familiares, os amigos, se recolham em prece, enviando vibrações energéticas para aquele que está a desencarnar e, de alguma forma, solicitando aos espíritos que estão encarregues daquele trabalho de separação do corpo que o venham acolher e que o venham ajudar nesse momento. Diz também André Luís no livro A Conduta Espírita que devemos dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais, que devemos conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação,
2, 3 dias para que as equipas possam desligar o espírito. Que devemos emitir para os companheiros desencarnados pensamentos de respeito, de paz e carinho, seja qual tenha sido a sua condição, os atos que praticaram. Devemos proceder corretamente nos velórios, não estando na galhofa, nem fazendo comentários despropositados para a ocasião, nem estando em cochichos ao pé do corpo, porque também sabemos, conforme vimos há pouco, que muitas das vezes aquele que partiu está ali no seu próprio enterro e muitas vezes também houve esses comentários o que lhe produzem sofrimento. Portanto, devemos desterrar qualquer tipo de conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros. Devemos aproveitar a oportunidade durante o sepultamento do corpo para orarmos em benefício dessa entidade e que devemos, se formos chamados a isso, falar sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. Nossos sentimentos devem ser de uma saudade gostosa, sem apego e sem revolta e sem tristeza, e não de uma saudade aflitiva, como muitas vezes acontece com muitas pessoas. Então, chegamos à parte da saudade. Muitos encarnados acabam por desesperar quando perdem um ente querido e muitos até acabam por acalentar ideias de suicídio na perspectiva de poderem ir encontrar-se com ele no local para onde ele agora foi. Existem muitas histórias na nossa história universal de personagens que, após a morte do seu companheiro, se suicidaram julgando que iam encontrar-se com ele e nós sabemos hoje, pela doutrina espírita, que tal não aconteceu. Há muito desassossego na vida psíquica dos desencarnados sempre que os familiares não aceitam a separação. Portanto, toda a revolta que nós possamos ter, todo o sofrimento que possamos viver naquele momento é transmitido ao espírito que nesse momento está a desencarnar. E isso ainda o aflige mais, porque se ele já está perturbado com o processo natural da desencarnação, ainda mais sofre quando recebe vibrações de sofrimento daqueles que ele ama e que continuam na Terra. Muitas vezes, e nós temos relatos na literatura espírita, das dificuldades que muitos seres encontram quando desencarnam, que querem levar a sua vida no plano espiritual, querem continuar a sua evolução, e os familiares que se encontram na Terra, porque perturbados, porque não aceitando bem essa separação, acabam por os reter próximos dele, como se fossem seus escravos. E eles não conseguem, eles próprios, progredir e evoluir com base nesses pensamentos e nessas vibrações que recebem dos próprios familiares. Em suma, nós devemos sentir saudades se amamos verdadeiramente alguém. E, portanto, esse alguém, se é importante para nós, nós temos que compreender que naquele momento da transição, ele é que necessita, não somos nós que o perdemos, que somos os necessitados. É ele que precisa das nossas preces, dos nossos bons pensamentos, da nossa paz interior, por forma a que não o perturbemos nesse momento. Existem várias maneiras de nós preservarmos a memória de um ser querido. Podemos, em casa, junto dos retratos que temos dos nossos familiares, colocar flores, que certamente eles agradecem porque os lembramos, ou então, através das nossas práticas das orações, quando oramos e pedimos por aqueles encarnados, também pedir por aqueles que já partiram e que também necessitam de prosseguir a sua evolução. Existe um exemplo muito bonito no livro Violetas na Janela, onde a saudade acaba por ser superada através da materialização, se assim podemos dizer, não são materializadas porque são no plano espiritual, são
plasticizadas as flores que alguém na Terra, de alguma forma, envia para o plano espiritual. Eu trouxe aqui um pouco desse diálogo e, portanto, a Patrícia acaba por ser quem nos relata esta história e começa por dizer que ela chega na casa da avó, entra no quarto, olha para a janela estava aberta, dando a visão bonita da parte direita do jardim, e a janela tinha um beiral de madeira claro e nela estavam vários vasos de violetas. Vasos floridos, com violetas coloridas e lindas. Lembranças vieram-lhe à mente. Ela recordou os vasos que a mãe tinha em sua casa quando habitava ainda no plano físico. E disse à avó que essas flores pareciam as mesmas que ela tinha em casa. A avó acaba por dizer que são as mesmas violetas da casa dela, que a mãe, a Anésia, como tem muita saudade dela e de forma a não perturbar a sua evolução, acaba por materializar essa saudade nas flores que tem em sua casa e pensa na filha, pensando em doar-lhe e oferecer-lhe flores. E essas flores acabam por ser, de alguma forma, criadas pelos amigos do plano espiritual, através de fluidos que, ao fim e ao cabo, condensam essas violetas e acabam por, de uma forma bela, manter a saudade entre as duas intervenientes. Outro exemplo que eu trago aqui tem a ver com o testemunho escrito de um médico oncologista chamado Rogério Brandão e que relata a sua experiência quando cuidou de uma criança com cancro. Então, ele dizia assim: como médico cancerologista, já calejado nos meus 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e me modifiquei com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, tomados pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital do Cancro de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria, vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até que, um certo dia, um anjo passou por mim. Esse anjo vinha sob a forma de uma criança com 11 anos de idade, calejada já por 2 anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os tipos de desconforto trazidos pelos programas de quimio e radioterapia. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Vi-a chorar muitas vezes, também vi medo em seus olhos, porém isso é humano, e um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei o meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do meu quarto para chorar escondida nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama dos nossos pais e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Lembrei-me das minhas filhas na época, crianças de 6 e 2 anos. Com elas eu procedia exatamente assim. É isso mesmo, respondi. Um dia vou dormir e o meu pai vem-me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei sem saber o que dizer, chocado com a maturidade que o sofrimento acelerou com a visão e a espiritualidade daquela criança. E minha mãe vai ficar com saudade, emendou ela. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e o que significa saudade para você, minha querida? Saudade é o amor que fica. Esta é a melhor definição, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. Assim, não lamentemos o nosso ente querido que já partiu. Ao contrário,
sigamos a nossa jornada, deixando guardado em nossa mente e em nosso espírito os bons momentos que vivemos ao lado do irmão querido. Usemos as forças dessas lembranças para ajudarmos-nos no enfrentamento de tão difícil momento. E tenhamos fé, pois qualquer dia eu volto a encontrar-te. Essa é a certeza que temos nesta bela doutrina que o Espiritismo nos veio revelar. Para concluirmos e como reflexão final, dizer que devemos aproveitar a oportunidade deste nosso aprendizado no decorrer da vida e ao longo de toda a eternidade para darmos o devido valor às coisas simples, que não exigem nada de extravagante para serem feitas. Basta a presença daqueles que amamos junto de nós. Jesus disse-nos: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino dos céus. Jesus, com isto, vem dizer-nos que para o mundo, os mortos são aqueles que despiram a carne. Mas para ele, esses não são os mortos. Os mortos são aqueles que ainda vivem na carne, mas que ainda não têm nenhuma noção de espiritualidade. E, portanto, preocupemo-nos com a nossa atitude, com as nossas ações, com aquilo que é importante para o espírito, porque isso sim é aquilo que levamos quando chegar o momento de regressarmos à pátria espiritual. Que Jesus nos abençoe e até a
Já fizeste alguma vez? A viatura 87, FE 86, 87, FE 86. Nós agradecíamos que visse o estacionamento. Quando andava na Mocidade Portuguesa. Já saiu? Mas fica o aviso, ou o pedido, digamos assim, é bom que a gente deixe sempre passagem, porque pode ser necessário. Qualquer um de nós pode estar na contingência de ter que, pronto, qualquer razão, ser socorrido e pode ter que vir o INEM, porque nós não brincamos com estas coisas, quer dizer, se houver um acidente vascular cerebral, pode acontecer a qualquer um, ou cardiovascular, e ter que vir, ou outra razão qualquer, uma queda, fraturas, etc., podemos ter necessidade de chamar o INEM, porque não consegue entrar. Ali há uma rampa que dá acesso a esta parte deste lado e que dá acesso à parte ali de trás. E já não é a primeira nem a segunda, é quase sistematicamente que alguém estaciona ali junto à rampa. Não devem estacionar ali junto à rampa. Porque se for necessário alguma saída deste lado, não consegue. Não consegue. De maneira que, ou vir a ambulância, por exemplo, aqui buscar alguém, não consegue passar ali aquela rampa. Façam um favor de terem isso em atenção. Quais foram as canções que cantaram? Página 33. É uma canção que tem o mesmo título, Evangelho no Lar, e que as pessoas podem, sem dúvida alguma, aprender para cantarem no Evangelho que façam em casa, com a família. A vinda de Jesus.
que a cantar. Mesmo que deve ser. É raio de luar, é raio de luar, não é raio de luar, é raio de luar. Vamos pedir, Senhor, pelos doentes, acamados nos seus leitos de dor, abandonados nos seus lares, nas ruas, nos lares de repouso ou de acolhimento, os perdidos no vício e no prazer, fazendo tantas vezes sofrer terrivelmente os seus familiares. Te pedimos por todos, Senhor. Certamente que não deixarão os nossos irmãos, os teus mensageiros, os teus falantes socorristas, de lavar o pouco que colocamos nas suas mãos, da nossa energia, dos nossos fluidos, das nossas vibrações, para que esta noite seja menos dolorosa do que o normal. Toma a nossa oferta, Senhor. Olá, Senhor.
missão. Para a TV Espírita, muita paz, noite serena e tranquila, um dia feliz, porque estarão lá para os lados da Austrália também a ouvir-nos esta hora. Muita paz, a bênção de Jesus e de Deus. E até à próxima sexta-feira estaremos de novo aqui em direto.